Sejam muito bem-vindos, mais um episódio do Marketing Caos. O futuro dos anúncios. Ainda dá para competir ou o jogo já acabou para os pequenos? O tráfego pago que você conhecia com certeza já morreu. Com a inteligência artificial tomando conta, a fim dos cookies, privacidade, tudo regras diferentes, as plataformas vão passando por situações que mudam praticamente todo dia e aquilo que funcionava no ano passado, no dia anterior já não funciona hoje e às vezes é só perda de dinheiro, né? A pergunta que fica é: será que dá para sobreviver nesse cenário? E para responder isso, eu trouxe aqui um cara que vive disso na prática, um cara que tem clientes reais, que realmente vivencia o tráfego pago aí todo dia, que é o Henrique Silva. E aí eu vou pedir até para você já começar agradecendo a sua participação e pedindo para você se apresentar, Henrique. Eu que agradeço, Jefferson, um prazer estar aqui. Muito obrigado aí pelo convite, fiquei muito feliz. E com certeza é uma dificuldade, né, de quem chega para nossa agência e também às vezes de quem já investe, mas todos os dias ele olha ali que o resultado está cada vez mais difícil de alcançar, né? Então, espero eu contribuir aí com o pessoal e conseguir passar um pouco aí da nossa experiência. Legal. Então começa falando um pouquinho sobre você, sobre você como um todo. Claro. Bem, meu nome é Henrique, eu sou proprietário da agência Lemerge. Nós estamos aí no mercado já fazem 5 anos. Antes disso, desde os meus 18, eu trabalho no marketing digital, trabalhei com vendas e tudo mais. Então já nessa vertente aí já são bem mais de 10 anos aí de experiência nesse mercado, né? De marketing digital como um todo. E com isso, a gente foi vendo não só o surgimento de várias plataformas, mas também como a própria mudança, igual você comentou, né? Então, no marketing digital, o que aconteceu ontem, às vezes já é velho e já não é mais a mesma coisa que você vai fazer hoje, né? Assim como também, às vezes, em determinados momentos, determinados ciclos de consumo e tudo mais, às vezes uma estratégia ali que você já fez há algum tempo, também você pode ter um ótimo resultado trazendo ela novamente. Mas para isso tudo, você precisa ter uma estratégia, ter alguém ali que saiba o que está fazendo, né? E como que vocês faziam, pensando aí desses movimentos que vocês passaram, né, durante esses últimos anos, como que vocês faziam para ir se atualizando, para ir se adaptando a essas novas ferramentas, novas tecnologias? Tanto hoje os principais meios assim de você fazer anúncios, né? Obviamente que hoje em dia tem plataformas recentes e todas elas estão começando a trazer ou já estão trazendo já faz um tempo, mas as principais plataformas são o Facebook, né, a Meta, o Instagram depois surgiu e hoje em dia, se for ver, ele está até mais forte do que o próprio Facebook em si. O Google, que também foi incorporando ao longo do tempo ali várias ferramentas, né? Então, o YouTube Ads, enfim, hoje em dia a própria plataforma do Google ali, ele é muito completa. E também a gente tem plataformas mais novas, né? O LinkedIn, o TikTok, né? O Kawaii, enfim, tem uma série de plataformas ali recentes que a princípio não tinham, né? Mas depois foram desenvolvendo ali também o intuito de trazer empresas, negócios e fomentar ali essa publicidade dentro da plataforma. Então, boa parte da experiência é realmente no campo de batalhas, né? Seria no dia a dia, então atender diversos segmentos, diversos clientes, vai nos trazendo ali cada vez mais conhecimento e tudo mais. E cursos, sempre estar em contato com outras pessoas do mercado também vai nos trazendo ali esse conhecimento, né, dessas mudanças. Algumas plataformas, na verdade, quase todas, sempre quando vão lançar alguma ferramenta, eles fazem um teste meio que beta ali, né? Então não disponibiliza para todas as contas de uma vez. Então a gente acaba, muitas das contas, às vezes dependendo de tamanho de investimento, a gente consegue ter acesso a ferramentas que estão sendo testadas e depois eles liberam também para o público de forma geral, né?
Então, isso faz com que a gente, às vezes, por um cliente ou outro, a gente consiga ter acesso a esse tipo de ferramentas primeiro e vamos já testando. E também quando a plataforma libera para as contas em geral, a gente já tem ali um conhecimento prévio, já tem algumas campanhas rodando nessa questão. Você até citou essa quantidade de plataformas que a gente tem. Será que faz sentido para minha empresa eu investir o foco, por exemplo, no Google, ou eu foco no Meta, ou eu diversificar isso? Então eu vou colocar uma quantidade no Meta, uma quantidade no Google, outra quantidade no TikTok. O que faz mais sentido? Essa é uma dúvida muito comum dos clientes, principalmente quando eles não investiram nada, né? E quando a gente fala assim de clientes que não investiram, nem sempre são empresas pequenas, mas às vezes tem empresas muito grandes que ainda não investem. Às vezes por achar que o tipo de negócio dela não se adapta muito a essa realidade, né? Algumas empresas B2B que são sempre acostumadas ali com outro tipo de dinâmica comercial e tudo mais. E às vezes eles acabam não prestando atenção. Então é uma pergunta muito comum. O que eu costumo falar para quem quer começar a anunciar depende muito de alguns fatores. Obviamente que o quanto que você tem de verba disponível para você investir vai impactar, porque são muitos canais. E às vezes, se você diversificar, vai ficar pouca verba para cada um dos canais. E aí não faz sentido. Às vezes você não vai conseguir ter o resultado que você poderia ter se você alocasse aquele investimento todo em uma plataforma apenas, né? Então, o outro o meu tipo de negócio, o meu tipo de produto, ele é um produto que se vende por intenção, ou seja, as pessoas já têm aquela intenção de compra dele, ou não, é um produto que as pessoas nem fazem ideia que existe essa solução, elas sabem do problema, mas elas não sabem às vezes que esse tipo de problema pode ser solucionado com o meu produto. Então, às vezes, esse é um outro tipo que aí a gente vai ter que ir para algumas outras plataformas. Então, quando você tem um produto ou um serviço ou né, um negócio que o seu produto é vendido através dessa intenção e tem uma alta intenção, eu sugiro que você vá para as plataformas como o Google, né, como o YouTube, que vai ter algumas pesquisas, onde a pessoa vai fazer a ação ali de buscar ativamente por aquele tipo de solução. Agora, se você não tem, aí você vai ter que demonstrar para aquelas pessoas como que você como que você resolve aquele problema, sem que elas conheçam necessariamente o seu tipo de solução. E aí a gente tem uma abordagem também um pouco diferente. Então, é mais visual, você vai ter que educar o seu cliente. Então, anúncios plataformas, né, que fazem com que a pessoa veja sem ela estar procurando é melhor. E aí a gente tem o Meta, que vai ser ali o Instagram, o Facebook. A gente tem no Google também campanhas de rede de display, não necessariamente as campanhas de busca, mas a gente tem rede de display, a gente tem TikTok Ads, dependendo do negócio, existe também o LinkedIn Ads. Então, assim, tem muita coisa a se pensar antes de colocar qualquer real ali na campanha, né? Ou na plataforma. Então, é preciso ter ou uma equipe que conheça ou ir atrás de uma agência, alguma empresa especializada ali que vai te ajudar a criar esse posicionamento, né? Porque o que mais tem é empreendedor que simplesmente, às vezes o cara cria ali uma postagem, aí o máximo que ele fala, quero anunciar para mais gente. Aí ele clica lá no impulsionar e vai e acha que às vezes tá só jogando dinheiro fora, né? Sim, exatamente. Porque ele não criou uma estratégia, não repensou, não pensou corretamente, exatamente. né? Essa visão é muito comum. O botão, né, esse botão de turbinar a publicação foi feito justamente para facilitar, né, e cada vez mais pessoas usarem, né, esse recurso, mas ele é um recurso muito limitado, então é recomendado em pouquíssimos casos,
mas ele veio para facilitar, teoricamente, né, a Sim. vida ali da pessoa que tem um negócio e às vezes quer patrocinar, quer que apareça para mais pessoas. Mas se você não tiver uma estratégia correta por trás e até mesmo uma estratégia recorrente, um post só patrocinado às vezes não Uhum. vai fazer muita diferença ali Sim, sim. na vida da empresa ou na vida do negócio, né? Então tem que ter uma estratégia, tem que saber para quem você vai anunciar, o que você vai anunciar, qual a estratégia por trás, o criativo, enfim, tem uma série de questões ali que é importante você pensar, porque o Meta, o Facebook e o Instagram, eles querem que você faça isso mesmo, que você vai Sim, lá, aham. aperta lá, coloca R$ 20 por dia e gasta aqui R$ 100, R$ 200, às vezes a pessoa gasta até mais e não vai ter, às vezes, nem seguidores ali com esse investimento, né? Feito de uma maneira não muito bem planejada. Agora eu queria começar que a gente abordasse um pouquinho sobre o cenário do tráfego digital, né, do marketing digital como um todo mesmo. Nesse cenário que a gente está vivendo com inteligência artificial, eu acho que a principal mudança que a gente está tendo é com inteligência artificial, Sim. né? E aí eu queria entender a sua visão, né? Você acha que a inteligência artificial ela vem para substituir a empresa de tráfego, a agência, ou ela funciona como uma aliada para isso, né? Certo. Eu não acho que a inteligência artificial veio para substituir a agência ou o gestor de tráfego, né? Quem trabalha com esse tipo de serviço. Mas eu acho que ela pode ser utilizada como uma ferramenta e também o nosso trabalho como gestor de tráfego é cada vez mais não às vezes saber o que apertar, né? O botão que apertar, o que fazer, mas também saber o que não fazer. Então a gente tem ali dentro do Meta, dentro do Google, vários recursos ali de inteligência artificial que eles vão direcionando algumas opções, né? Que eles dão lá sugestões, recomendações, né? Para otimizar a conta. E às vezes essa otimização não é viável. Aham. Então é melhor você saber o que não fazer do que só o que fazer, né? Então, eu acredito que essas inteligências vêm para simplificar cada vez mais, para deixar cada vez mais fácil de você criar uma campanha, de você criar ali uma estrutura de anúncios e tudo mais. Porém, se você não souber o que você está fazendo, não vai valer de nada, porque ela vai ali te direcionar para você, às vezes, colocar uma série de palavras-chave que não vai ter nada a ver, uma série de recursos que não vai ter nada a ver, o tipo de campanha que às vezes não é direcionada o ideal para o seu negócio. Então, mesmo com toda essa inteligência, e cada vez tem tido mais inteligência dentro das plataformas, se você não souber como utilizá-la, você não vai conseguir ainda ter resultados. Por mais fácil que seja e está sendo cada vez mais criar uma campanha dentro do Google, que o Google é uma plataforma mais complexa, às vezes as pessoas acham que é um pouco mais difícil, mas hoje se você abre uma conta e começa a criar uma campanha, ele já tem uma simplificação muito grande para você criar. E aí é exatamente nessa hora que às vezes as pessoas criam um tipo de campanha que não está correta, ou depois ela não sabe como fazer ali a vinculação de tags para conseguir gerenciar ali as vendas, os leads, enfim. E aí passa uma semana, passa duas, passa um mês, só foi usada a verba ali e a campanha não deu o resultado que foi esperado. O que às vezes a pessoa vê ali falando sobre muito tráfego pago, que é uma ferramenta incrível, algo que vai trazer ali leads e vai trazer vendas, e às vezes a pessoa espera um resultado milagroso e rápido, né? E fácil. E com as inteligências artificiais fica muito fácil mesmo de você criar alguma campanha, né? Uma campanha que seja, Uhum. porém ela não vai às vezes te trazer uma campanha do jeito correto, né? Ela vai te trazer ali várias informações e vai te ajudar, sim, vai te auxiliar a criar uma campanha, mas não da maneira correta, não da maneira indicada. Então, eu acredito que ela não vai substituir, mas ela vai, se você conseguir utilizar ela da maneira correta, como uma ferramenta para te auxiliar, né, nos momentos corretos também,
acho que você consegue ter ali uma agilidade no seu serviço, no seu trabalho e até mesmo uma agilidade também nos resultados. A inteligência artificial, numa questão de criação, por exemplo, ela vai te dar várias opções, ela vai te dar várias coisas. E aí você tem que ter o seu conhecimento para discernir o que é bom, o que não é, o que talvez não é agora, mais para frente a gente faz essa implementação. Então, realmente, Então vamos supor, se eu sou um profissional, né, iniciando, faz mais sentido eu entender a ferramenta a inteligência artificial mais como uma forma de digamos, eu saber utilizá-la, né? Então isso é os princípios, mas que eu precise entender o conceito por trás disso, né? sim, sim, Seria um pouco disso. exatamente. Então, vou dar um exemplo aqui do Google mesmo, né? Então, o Google, quando você está criando lá uma campanha, logo quando você começa, você abre uma conta, ele já te dá um jeito de criar uma campanha simplificada. Então, ele já tem um caminhozinho certinho que ele vai te direcionando. Uhum. Então, você vai colocar ali o nome da sua campanha, vai criar o grupo de anúncios, vai colocar onde você quer passar o seu anúncio, né? Então é muito fácil você selecionar ali o Brasil inteiro, por exemplo, ou selecionar o mundo inteiro, e aí você vai colocando as palavras-chave. Ele não vai te explicar que tem níveis de correspondência de palavras-chave. Ele não vai te falar que tem palavras-chave e termos negativos que você vai colocar. Ele só vai deixando você colocar as palavras-chave de uma forma ampla. Ele vai pedir para você escrever os textos dos anúncios. Ele vai até sugerir algumas coisas de acordo com o seu site, né? Vai te dar ali várias informações para você colocar. Vai falar para você definir um objetivo, mas ele não vai te explicar que se você definir um objetivo às vezes de vendas, você vai ter que ter uma tag instalada, como que você vai instalar, como que você faz para você ter todo esse tagueamento para você mostrar ali para o Google que você efetivamente fez uma venda ou não. Se você não souber, por mais que seja simplificada essa criação dessa campanha, se você não souber essas outras coisas por trás dela, você vai criar uma campanha que vai estar com a correspondência das palavras-chave já ampla, mas às vezes não vai ter nenhuma outra palavra-chave que você vai estar negativando, que você vai falar, quando a pessoa pesquisar aqui, gratuito, ele vai deixar aparecer, por exemplo. Em casos a gente atende muito escritório de advocacia, né? Então, existe defensoria pública, por exemplo. Então, se a pessoa pesquisar ali defensoria pública ou advogado gratuito, né? Advogado do Estado, alguma coisa do tipo, ela também vai aparecer, porque você não falou para ela que você não quer que apareça. Então, existem uma série de coisas que, por mais que a criação seja simplificada, depois ela não vai performar da maneira correta. E aí, onde que a inteligência artificial, ela te auxilia na campanha? Então, se você fez uma boa criação dessas campanhas, né? Se você fez um tagueamento correto, você está demonstrando, a campanha está rodando por um tempo, ela vai trazendo cada vez mais dados ali para sua campanha, né? Você vai tendo cada vez mais, a ferramenta vai adquirindo cada vez mais inteligência. Se você consegue juntar esses dados com dados que você manda para ela também, através de tag ou através de listas que você vai falando, né? Incluindo ali listas de clientes, de público, enfim, ela vai tendo cada vez mais informações para identificar quem é o seu potencial cliente ou seu potencial lead. Então, aí sim você começa a extrair da inteligência artificial ali que tem uma campanha cada vez mais efetiva. Né? Então aí sim ela vai começando a te dar informações e vai começar a apresentar o seu resultado cada vez para pessoas que têm a possibilidade ali de converter numa venda ou de realmente virar um lead, né? Então existem vários níveis, só que para você chegar nesse nível, ou você já começa com uma agência e aí você tem que ter a expertise e também assim a campanha, conforme ela vai rodando mais tempo, que ela vai adquirindo resultados. Então nós temos clientes ali que a gente atende, já está com a gente mais de 4 anos, acho que vai fazer desde o começo praticamente da agência,
que a campanha que ela tem ativa, se a gente criar qualquer campanha e não dar um tempo, e às vezes esse tempo tem que ser um tempo muito bom para a campanha performar, não vai chegar nem perto do resultado daquela campanha que a gente tem já faz 4 anos, por exemplo. Que a ferramenta já conhece, A né? ferramenta já conhece, a gente já foi dando dados, o algoritmo lá do Google, né, já entendeu quem que a gente quer alcançar, e a gente, nesse meio tempo, né, que já é uma boa amostragem, já foi fazendo as devidas automações e otimizações também. Então, é uma campanha que, se você vai criar com o mesmo produto, o mesmo serviço, o mesmo criativo, tudo igual, só que você cria uma outra campanha, ela já não tem a mesma performance dessa outra. Então, também tem esse quesito ali que realmente as plataformas, elas vão cada vez, conforme você vai passando mais informações, você vai dando essas informações para ela, aí sim a inteligência artificial auxilia muito. Então você consegue adquirir resultados incríveis. Não é também milagrosamente da noite para o dia, não é você coloca lá uma informação hoje, amanhã ele já está achando todos os seus possíveis clientes. Mas você consegue ir construindo isso. E é muito bacana. E aí também, conforme a maturidade da sua conta, a maturidade das suas campanhas, cada campanha nova, ou cada coisa que você otimiza na sua conta, você também vê resultados cada vez mais com prazos menos longos. Então, a gente fala que quando um cliente começa a fazer tráfego pago, é pelo menos 3 a 6 meses ali para a plataforma começar a entregar um resultado bacana, né? Para ele realmente entender, para a gente realmente otimizar ali a primeira fase. Mas quanto mais tempo você mantém nesse investimento, e obviamente quanto mais resultado você tem, você não vai querer parar. Então, quanto mais tempo você vai fazendo as otimizações na sua campanha, vai trabalhando em cima, melhor é o resultado, né? Visto ainda mais que hoje em dia mais pessoas estão investindo e o custo por lead cada vez mais caro, o custo da publicidade está cada vez mais caro. Então, às vezes, não é que você está só gastando menos para ter o mesmo resultado. Às vezes, você precisa realmente gastar menos porque o lead já está mais caro. O custo do clique já está mais caro. Então, se você não souber otimizar cada vez mais, vai ficando cada vez mais oneroso você adquirir ali uma nova venda, um novo lead, né? Então é muito importante. E como que vocês lidam com a ansiedade do cliente? Porque o cliente contratou ali o serviço, porque se eu contrato ali um serviço de tráfego, em teoria o que eu estou buscando é um resultado, mas entendemos que o resultado ele demora. Sim. Por circunstâncias, não tem como, começou hoje, amanhã já está dando resultado. E aí como que vocês lidam com a ansiedade do cliente nisso? Eu acho que principalmente pequeno, né? Sim, pequeno sim. Necessita, porque o cara precisa disso. Exatamente. E aí como que vocês lidam com isso? Eu não... Sempre quando a gente está conversando, né, com um novo cliente, eu gosto sempre de ser muito transparente com ele. E eu não gosto de prometer resultados irreais. Então eu sempre falo que tem um nível uma curva de aprendizado ali, né, e tudo mais. Esse resultado não é que ele não aparece logo de início, ele aparece. Então a gente já teve cliente que a gente subiu as campanhas e no outro dia já começou a ter lead. Só que você vai começar a ter lead, às vezes, num custo por lead muito alto. Que aí, se você imagina assim, que você, na primeira semana, o seu custo por lead, você vai conseguir ter leads. Só que às vezes o seu custo por lead está 50, 60 reais por lead. Em alguns nichos, esse é o valor ideal. Em outros, não. Isso é muito caro. Então, teve um cliente que a gente começou a campanha. Aí, eles tinham uma fábrica de pijamas, né? Então, eles tinham uma fábrica, eles gostariam de atender clientes ali do Brás, de São Paulo, algumas regiões específicas. Então a gente fez toda a segmentação, testamos alguns criativos também, que também impacta muito, né, isso no Meta. E aí a gente colocou, a princípio, homens e mulheres ali para, né, ali na segmentação. E a gente percebeu que pro tipo de produto dele, o homem era só curioso e só as mulheres que estavam dando um retorno efetivo.
Então a gente tirou homem e colocamos a mulher. Isso foi logo no começo. Então a gente mudou. Depois disso, a qualidade dos leads, não que não estava tendo lead, mas a qualidade dos leads melhoraram muito. Então a conversão melhorou muito mais, né? Só que aí o custo por lead, ele estava na casa de R$6, R$7. Hoje, a gente chegou, fazem 8 meses que a gente está com esse cliente, e o custo por lead desse cliente foi para R$1. Então, não é que não teve resultado no começo, teve. Só que era R$7 para ele ter um lead. Hoje é R$1 para ele ter um lead, entendeu? Então não é que, não, mas eu vou ter que esperar 3, 6 meses. Não, não é. É que para a gente conseguir alcançar uma entrega cada vez melhor, necessita de um certo tempo. Então é óbvio que no primeiro mês você vai ter o resultado. Você vai ver que vai ter mais pessoas acessando a sua página, o seu site, enfim, você vai ter mais solicitações de orçamento, né? O que vai acontecer é que às vezes você no primeiro mês você teve 100 leads e você vai ter, sei lá, 30 realmente ali foram leads muito bons, 10 a gente fechou, né? No segundo mês pode ser que você tenha os mesmos 100. Só que daqueles 100, às vezes 50, 60 era muito bom lead e você já vendeu 20, com a mesma quantidade de lead. Então também tem essa questão. Ou não, ou também você pode ter no primeiro mês 100, no segundo 200, no terceiro 500 e por aí vai. Então é esse tipo de resultado que a gente fala que vai alcançando, né, devagar e melhorando o resultado. Leva um tempo. Não que você não vai ter nenhum resultado nos primeiros meses, mas é que essa escala, essa melhoria nos resultados vai acontecendo cada vez mais conforme a gente vai tendo tempo, conforme o algoritmo vai entendendo, conforme a gente vai fazendo algumas otimizações ali na conta. E você sabe que uma dificuldade que eu já tive quando eu tinha agência, meu passado, era de explicar justamente para o cliente que às vezes você segmentar, até no exemplo que você deu, né? Então estavam ali homens e mulheres e aí vocês segmentaram só para mulheres. Uhum. Eu tive um cliente que era clínica de estética. Uhum. Basicamente público feminino, sim, né? Sim. Mas a dona porque queria insistir homens, porque ela falou assim, mas a gente atende Também homens atende e homens. esse não é um nicho que é explorado. Até faria sentido se, dentro da estrutura, né, fizesse uma campanha específica para homens, algo para atender. Mas não era isso, né? Era para o serviço geral e ela queria que se incluísse homens ali dentro da campanha, né? Esse relacionamento com o cliente, que às vezes não tem o entendimento do marketing em si, porque isso é uma questão de marketing, né? Sim. Como que vocês gerenciam isso? A gente precisa sempre alinhar muito a expectativa com o cliente, né? Então é um trabalho ali diário que a gente tem que ter. Principalmente, a gente toma um cuidado muito grande quando a gente vai começar ali um relacionamento com um cliente novo. Porque tem realmente esses pontos. Então, às vezes, o cliente ele não sabe o que ele quer no marketing. Ele sabe que ele quer o final. Sim, né? Ele quer a venda. Exatamente. Ali, né? E o tráfego em si, ele é um meio. Ele não é o fim. Então, a gente também tem cliente que às vezes fala, a campanha não está dando resultado. Eu falo assim, mas como que não está dando resultado? Se está chegando 100, 200 clientes, né? Leads, na verdade, por mês, você não está vendendo nada. Às vezes o cliente fala, não está vindo muito qualificado. A gente vai dar uma olhada lá na resposta, no que chegou. E aí você começa a ver que, na verdade, o cliente tem alguns problemas no atendimento dele. Então, ou não tem uma pessoa efetivamente de vendas, ou às vezes está atendendo de uma maneira que não tem ali... só responde, ou é só aquelas mensagens automáticas e fica perdido, né? Então, assim, existem vários pontos que a gente tem que fazer esse alinhamento. E na questão de segmentação, a gente também tem que trabalhar muito com eles, de apresentar ali o que a gente tem de experiência, apresentar o que a gente sabe que dá resultado, que às vezes não dá. E também, em alguns casos, teste AB. Em alguns casos a gente tem que pegar e fazer uma campanha, se o cliente tiver muito assim, a gente pega uma campanha
com público masculino e feminino e uma campanha só com feminino e mostra para ele, fala, olha, tá vendo só esse daqui que é o seu público masculino e feminino, às vezes vai estar com custo por lead muito mais alto, porque acabou usando o investimento para mostrar para esses homens que não vão converter nem em lead. E você demonstra às vezes um resultado ali no grupo que foi só para mulher melhor, né? Então tem que ser muito, eu costumo, eu gosto muito de alinhar algumas coisas antes, porque eu acho que se você alinhando algumas coisas antes, aí você já consegue ter menos ruído. Não é 100% assim, é muito difícil, porque às vezes, por mais que você explicou, às vezes também a vontade do cliente de começar a fazer um serviço e trazer mais leads e essa possibilidade de aumentar as vendas é tão grande que tudo que ele está ouvindo aqui, ele só fala assim, começa logo, começa logo, começa logo. E aí ele, às vezes, você fala para ele e na hora ele não dá nem tanta importância, sabe? Aquela empolgação de começar e depois ele começa a falar, não, mas e esse daqui, isso daqui? Você fala, ó, eu te expliquei, é assim, é assado, funciona desse jeito. Ele, não, é porque eu achei... Aí, então, vale sempre estar realinhando, né, esses pontos. Mas é isso, não tem muito segredo, porque realmente muitos clientes, às vezes, nem sabem o que é gestão de tráfego, né? Eles sabem que eles precisam de mais lead. Sim. Eles sabem que eles querem aumentar as vendas. Então, o entendimento também dos clientes, embora hoje já é muito mais comum, as pessoas já estão com um conhecimento maior a respeito, ainda é muito baixo. Então, o marketing ainda é muito, muito abrangente ainda, né? Então, vai tudo para a esteira do marketing. Eu preciso fazer marketing. Por isso que se você parar para pensar, até quando eu vejo muito post hoje em dia falando, a inteligência artificial vai tirar o seu emprego. E aí eu tava conversando com uma amiga minha e ela tava falando, é o que você falou, você vê a possibilidade que a gente tem de profundidade de assuntos dentro do marketing e é uma bolha ali que realmente tem um conhecimento profundo daquilo. O quanto da inteligência artificial também não pode acontecer isso, né? Sim. É claro que quem souber utilizar a ferramenta correta ali, vai conseguir resultados muito maiores, expressivos, automatização, mas não é, eu tenho uma dificuldade de enxergar que é uma coisa que vai substituir o trabalho do profissional, entendeu? É uma coisa que para mim é um discurso que é muito difícil de eu comprar, sabe? Sim. É só você ver assim, ó, o próprio ChatGPT e várias outras, né, plataformas ali que são de inteligência artificial. O que você vê as pessoas fazendo? Existem pessoas que já estão utilizando os seus recursos para otimizar as suas tarefas do dia a dia e otimizar várias coisas que elas fazem ali no seu dia a dia, no seu trabalho. Só que a maioria das pessoas só sabe que existe inteligência artificial porque todo mundo fala. Sim. Mas ainda é muito abstrato. E ainda tem muitas outras que utiliza, já sabe onde que é, já sabe, o ChatGPT. E aí, só que você vai ver o que ela está fazendo no ChatGPT, ela está ainda usando de uma forma muito, assim, corriqueira, às vezes para fazer uma imagem, que ela viu que dá para fazer uma imagem no estilo. Exatamente. Lá do Ghibli. Então, às vezes a pessoa acha assim, olha só que legal, eu fiz com inteligência artificial. E aí ela tá usando só para fazer uma imagenzinha, para ela fazer um post ali, mas não é nada profissional, ela não tá otimizando nada no dia a dia. E então eu vejo hoje, realmente, ela dá um poder assim muito grande. Quem sabe utilizar e já vem utilizando para otimizar o que sabe, consegue fazer coisas incríveis, né? Mas o uso efetivo dessas pessoas que realmente utilizam de uma maneira profissional ainda é muito baixo. Então, e eu acho também que a gente ainda conhece muito pouco ainda do potencial que ela pode fazer. E lá na agência a gente utiliza para as tarefas do dia a dia mesmo, né? Então, a gente tem algumas coisas que a gente vai otimizando para ter ideias. Então, vou dar um exemplo do que eu uso para a gente estar lá na agência, né? Então, a gente vai criar uma campanha, certo?
nós temos alguns clientes que são dos mesmos nichos. Eu não gosto de fazer uma campanha, copiar de um outro cliente nosso e colar, né? Ou fazer muito parecida. Eu gosto de criar tudo novo, tudo do zero, porque eu entendo que cada marca vai ter ali os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, vai ter a sua identidade, senão seria todos iguais. Então a gente faz um estudo ali daquela marca, daquela empresa e tudo mais. Então quando a gente faz esse estudo, eu jogo esse estudo na inteligência artificial e eu peço para ela me dar sugestões, seja de palavra-chave, seja de público-alvo, seja de qualquer coisa. E ela vai me dando algumas sugestões. Existem muitas coisas que a gente não pode usar porque a gente sabe que não vai dar certo. Então, assim, mesmo com a inteligência artificial que me auxilia, e esse é um trabalho que às vezes para esse planejamento da campanha, às vezes você demorava 1, 2, 3, 4 dias, porque às vezes você não tinha inspiração para fazer um criativo daquela conta, com a inteligência artificial você consegue em meia hora, 2 horas, ter várias ideias. Agora, se você não tiver uma pessoa que tenha o conhecimento, que saiba pegar essas ideias e filtrar e falar, dessas 50, só uma presta, você vai estar ainda, mesmo assim você ainda vai estar jogando seu investimento fora, porque você só utilizou as ferramentas, mas você não utilizou a sua própria inteligência, a sua própria experiência para colocar naquilo que de fato vai te dar um resultado. Então, nessa questão de conseguir ter ideias e tudo mais, a gente consegue ter ideia, a gente consegue trazer esse conhecimento mais rápido, que antes a gente teria que dedicar muito mais tempo para conseguir chegar naquele mesmo montante de ideias. Só que se você não tem esse filtro, se você não tem esse outro lado ali de análise, não dá para você simplesmente pegar tudo que a inteligência artificial te passar e colar e passar para seguir com a campanha, por exemplo. Então, eu acho que, mesmo assim, a gente ainda vê que os resultados que a inteligência artificial nos dá tem que ser muito peneirado, Sim. tem que ser muito ajustado, tem que passar um pente fino. Ela serve para te dar um guia, mas não dá para, mesmo com toda a inteligência artificial que a gente tem disponível ainda hoje, ainda não dá para você falar assim, não, tchau. Não preciso mais. Então... porque tem gente que cai justamente nessa. Eu vi acho que foi uma postagem no LinkedIn um dia desses, num cara falando, demita toda a sua equipe e troque por inteligência artificial. Ele fez esse post numa semana, aí quando foi, que ele falou que tinha demitido. E aí quando foi, acho que umas 2 semanas depois, ele estava procurando um profissional porque não tinha dado muito certo, né? Então tem que tomar muito cuidado mesmo para achar que essa substituição não vai afetar o resultado, porque não tem justamente o que falta, né? Esse lado humano de entender as circunstâncias, entender a diferença, né? Por exemplo, como você falou, são 2 segmentos iguais, mas tem características diferentes. Tem. E para você pegar isso, é muito do lado humano. Outra coisa, por exemplo, né? Você entender que às vezes você tem 2 clientes do mesmo segmento, mas às vezes eles têm objetivos diferentes. Sim. Um quer receber mais ligação, um outro tem uma estrutura de um jeito, e isso só é possível se você entende de verdade a pessoa, se você conversa. E não fica nessa simplicidade de só apertar botão, né? Se você é um gestor de tráfego que está só apertando botão, a inteligência artificial vai te substituir. Mas se você tem um pensamento analítico, uma capacidade de pensar, de entregar, isso faz diferença, né? Com certeza, não tenha dúvidas, assim. Mas isso não é só para o gestor de tráfego, né? Isso eu acho que é toda a profissão. Se você só sabe fazer aquilo lá, né? É igual na revolução que teve industrial. A pessoa que só apertava um parafuso, ela perdeu o emprego para um robô. Mas a pessoa que foi lá e entendeu um pouco mais, ou buscou se aperfeiçoar e entender da máquina, ela não perdeu o emprego dela, né? A pessoa que se profissionalizou cada vez mais, ela está supervisionando uma produção, enfim. Então, acho que em todas as áreas vão surgir ferramentas que vão te facilitar, vão agilizar o tempo que você demorava para fazer alguma coisa, você vai fazer muito mais rápido, e você vai ganhar produtividade. Agora,
A pessoa que ela só fazia, então assim, ó, eu vou só criar uma campanha para você, isso daí já não se vende Aham. mais, já não tem mais, Sim, não sim. vai, não vai continuar no mercado. A pessoa que só, eu sei criar uma campanha, tá, isso daí já, a inteligência, as próprias ferramentas já estão te dando a possibilidade de criar de uma maneira simplificada, que qualquer pessoa que não tenha o conhecimento de marketing, vai lá e cria. Então isso daí já não é um diferencial. Agora, criar da maneira correta, igual a gente comentou, né? Igual eu tinha comentado, agora saber como criar, né? Saber outros pontos a serem levados em consideração. E outro ponto que eu vejo muito assim, e cada vez que a gente vai conversando com clientes, e isso em diferentes níveis, né? Tanto dos pequenos quanto os maiores, se você der para uma inteligência artificial analisar o site, ele vai fazer uma análise. Uhum. Só que a gente percebe que nem o site, por mais completo que ele seja, a empresa mais robusta que possa ter, a inteligência artificial não vai conseguir pegar os verdadeiros valores e às vezes algumas coisas também daquela marca que só conversando com às vezes clientes daquela marca e pessoas que trabalham lá que vão saber exatamente qual que é o diferencial, sabe? Sim. Então, a inteligência artificial, ela vai analisar a rede social, ela vai analisar o que está escrito ali no site e vai te dar um parecer. Se você não tem essa busca diferente em outras áreas, se você não conversa ali, faz uma reunião para entender realmente o que às vezes o próprio gestor ali da empresa sabe muito bem o que faz os clientes optarem pela marca deles e não. E também ele vai saber também te falar, olha, a gente também perde venda porque o concorrente também entrega isso e a gente não entrega. Então cabe a você identificar esses pontos, analisar realmente, estudar ali o cliente para que a informação que você tenha da inteligência artificial seja só mais uma ferramenta na hora de você estar criando e planejando ali as campanhas e as ações que você vai fazer para o seu cliente. Porque no final das contas, vai ganhar, né, ou vai conseguir ter um melhor resultado quem conhecer melhor ali o cliente. Quem sabe o que faz aquele cliente ali gostar de determinada marca ou consumir qual determinado tipo de produto ou serviço. Então, tem muito comportamento de pessoas envolvido e eu acho que ainda a inteligência artificial ainda não sabe identificar muito bem esses padrões. Hoje ela já sabe muito mais. Antigamente era menor, né, a capacidade dela, mas acho que ela, na minha opinião, ela tem que ser vista como uma ferramenta, não como vou substituir toda a minha equipe. Ó, tá aqui, ó, agora o gerente aqui meu é o ChatGPT e outra inteligência que é o meu design, outra inteligência, sabe? Eu acho que hoje, pelo menos, eu diria que não funcionaria. Sim. A gente já indo para os nossos ritos finais, e no final eu sempre faço uma pergunta que seria, se você fosse apontar uma única tendência aí de futuro para o marketing digital como um todo, qual que seria? Olha, eu vejo que o marketing digital e não só o marketing digital, mas o marketing como um todo, o futuro ele é muito baseado em dados, né? Então, quanto mais dado você consegue obter, seja em relação ao seu cliente, né? Seja em relação a todos os potenciais ali do seu negócio, todas as áreas do seu negócio, é o melhor. Então, se você conseguir unir esses dados com a inteligência artificial, a chance de você ter resultados cada vez melhores é muito bom. Então, você precisa criar uma cultura de dados, porque hoje em dia não tem como você trabalhar com achômetro, né? Então, os dados, eles estão aí, a gente tem várias maneiras de conseguir, várias ferramentas, principalmente no marketing digital. A maravilha do marketing digital é isso, porque você consegue ter ali toda a questão criativa, mas também atrelada a muitos dados. Então não adianta você fazer uma campanha, por mais bonita que ela seja, e não analisar os dados ali que aquela campanha vai te trazer, nem que sejam os mínimos, né? E utilizar esses dados ao seu favor, e pegar esses dados e
ir passando para os algoritmos, para as inteligências artificiais. Você fazer isso, eu creio que seja o futuro, que aí você vai conseguir ter cada vez mais performance, né? Então, principalmente assim, numa área que é a nossa, que é de tráfego pago, você tendo esses dados, você utilizando as ferramentas da inteligência artificial ao seu favor, você direcionando o algoritmo ali, tanto do Google quanto do Meta, com esses dados, a sua performance com certeza vai ser melhor, porque eu vejo isso como o futuro, sabe? Então, já é um pouco do que é agora, mas eu vejo que a tendência cada vez mais é isso, sabe? Né? Se aprimorar. Se você não tiver, você vai estar deixando muito dinheiro na mesa, gastando muito mais do que você poderia, né? Com custos muito altos ali de CPC, de custo por lead, enfim. Eu acredito que isso daí seja o futuro. Legal. E aí eu sempre peço também no final para o convidado deixar uma dica, um livro, um filme, uma série, alguma coisa. Não precisa ser relacionado ao tema não, né? Pode ser algum ponto aí interessante para os ouvintes aí. Legal. Eu acho que hoje em dia, né, a gente trabalha com pessoas, a gente fala com pessoas, a gente vende para pessoas, né? Por mais que se você tiver uma empresa que mas eu só atendo clientes que são corporativos, mesmo assim você vai estar ali lidando com uma pessoa. Alguém vai ser o seu cliente. Então eu gosto muito de um livro que chama Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. Eu acho que ele é muito bacana tanto para a questão profissional e principalmente para a questão pessoal. Ele vai trazer ali uma série de ensinamentos para você aprender a lidar com pessoas, tanto no profissional e no pessoal também. Então, acho muito, muito bacana. Legal. Bom, Henrique, obrigado. A gente passou bastante aí do nosso tema, nosso tempo aí, ó. Você estourou aí, acho que foi um dos episódios maiores que eu já fiz, hein? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. É bom, pô. Teve assunto aí pra gente falar. Obrigado mais uma vez. Agora, só pra gente finalizar, esse programa aqui é patrocinado pela Grimp, empresa de BPO e consultoria financeira para profissionais criativos. Então, se você tem aí uma agência, precisa lidar melhor com os números, com o seu financeiro, é só acessar o QR Code ali e falar com o pessoal da Grimp. É isso. Muito obrigado. Estamos de volta aí em breve, semana que vem ou não, no próximo episódio do Marketing Caos. Muito obrigado, viu, Henrique? Eu que agradeço, viu? Valeu, até mais, gente. Tchau, tchau.